de todas as suas conquistas, qual foi a mais especial e a mais simbólica de todas? Especial foi ter entrado na seleção do adulto. Boa. E mais simbólica mesmo, assim, foi quando eu ganhei o Brasil Olímpico, né? O prêmio Brasil Olímpico. Participar do campeonato oficial, federado, assim, com as meninas do Central Glória. Tanto o Blue Jays quanto o Taça, foi muito legal. Agradeço muito por terem aceitado e cuidarem tão bem de mim. Assim, eu vou roubar, tá? Eu vou falar duas, que é uma seleção e uma time. A gente deixa. Uma de time foi o meu primeiro brasileiro por Marília, no Mirinzinho, em 2009, lá em Guarulhos. Nossa. Que a gente ganhou de Blue Jays 5-4 na final. E tem um vídeo pelo tio Raul, ele gravou essa final. E tem esse vídeo no YouTube e foi o mais especial, porque foi a primeira vez que a gente estava ganhando. Uhum. E era assim, 97, 98, né? Então era um time que eu e as meninas mais eram 97, a gente tinha uma responsabilidade, tava todo mundo assim, pegando assim na gente pra gente ganhar, e a gente conseguiu trazer esse primeiro título pra Marília. E seleção, obviamente, foi essa vaga no Mundial, conquistada nesse pré-olímpico. Mas todas as seleções, todas as conquistas que eu tive com a seleção foi especial, mas essa de Surrey no ano passado foi top. Acho que as amizades contam. Conta, vai, vamos deixar. Acho que, assim, é clichê, mas conheci bastante gente por causa do soft, assim, que tá comigo nos momentos mais punks. Conquistas, tipo, no campeonato que você ganhou, prêmio que você ganhou, elogios que você ganhou. Olímpica, né? Mas, eu acho que, na verdade, todo campeonato tem aquele coisinho assim, né, que você fica tipo, nossa, esse foi massa por causa disso. Mas eu acho que o Pan-Americano foi bem, de 2015, foi tipo muito marcante pra gente, porque a gente classificou em 6º lugar, né, em 2013. E em 2015 a gente conseguiu ganhar de Cuba e República Dominicana, que são times que a gente nunca conseguiu. Nunca não, né? Não sei se antes já tinha ganhado, né? Mas tipo, são times, tipo, são times tops, né? E a gente conseguiu ganhar delas e a gente acabou em 4º lugar. A gente perdeu para Porto Rico, mas a gente tava brigando por uma medalha pan-americana. Então, tipo, foi bem assim, foi muito da hora. E também porque nesse Pan-Americano, no jogo contra a Dominicana, me escolheram como MVP do jogo. E eu fiquei, nossa, uau! Acho que foi quando eu ganhei um MVP no Brasileiro de 2018. Acho que me marcou bastante, porque, sensacional. E aí ninguém citou meu pai. Uhul! Aí eu falei, agora é meu! Que maravilha! Eu vou falar de um momento aqui no Brasil, né, e de outros que eu tive com a seleção também. No Brasil, foi com o meu time, né, óbvio, com o CG. Foi um campeonato que a gente ficou em 2º lugar no brasileiro, que é uma colocação muito boa, né, mas, enfim, foi em 2016 isso. E vou falar por quê, né, que foi tão especial assim. Primeiro porque a gente tinha formado um time bem heterogêneo, assim, naquela época, então tinham pessoas de tudo quanto é idade, assim, no time. A gente conseguiu formar um grupo super legal, tinham lendas, né, do soft, que vocês conhecem, que é a Hitomona, que é a Hitomi Watanabe, a TM, elas realmente jogaram aquele campeonato, jogaram de titular no nosso time. Acho que a gente devia ter a média mais alta de idade do campeonato inteiro. Mas ainda assim a gente conseguiu mostrar um soft de um nível bem legal aquele ano, conseguiu entrosar muito bem o time também. E foi ainda mais especial porque aquele campeonato foi o último campeonato nosso com o Sensei Shock, né? Então, eu imagino que vocês devam conhecer, já devam ter ouvido falar dele. Ele realmente é uma lenda aí do soft, a gente teve, graças a Deus, a oportunidade, ele passou por várias gerações, né, dentro do CG, em outros times também, mas a gente teve a oportunidade de conviver aí os últimos anos com ele, e no final daquele jogo, ele estava muito emocionado, e eu acho que todo mundo estava, né, acho que independente da gente ter ganho ou não,
Ali foi uma vitória grande a gente ter conseguido chegar e ter demonstrado um soft bonito, com alegria, né, que é um principal, eu acho que é uma marca bem registrada no nosso time também. E eu nunca tinha visto ele chorar, ele realmente chorou naquela hora, ele estava bem emocionado e estava muito feliz com tudo que tinha acontecido. E todo mundo chorou junto, eu acho que aquele momento ali foi um momento especial e foi um momento de despedida, né, porque foi o último campeonato. E não sei se ele sentiu ou se a gente sentiu aquilo, mas foi legal porque a gente fechou assim com chave de ouro e conseguiu dar essa alegria aí, né, para ele. A gente foi bem realizado. E a segunda coisa que eu vou relatar, na verdade, são 2 pontos que foram com a seleção fora, que foram momentos bem especiais para mim também. Um eu não podia deixar de comentar que foi ano passado no Surrey, outras meninas falaram disso já também. Era um campeonato de um nível extremamente alto e ali a gente pôde sentir, assim, até de uma forma palpável, o quanto o soft brasileiro tinha subido de nível naquele momento. A gente teve vitórias históricas, a gente teve aquela vitória muito especial contra Cuba, também que foi a nossa classificação para o Mundial, uma classificação inédita. Então, ali, independente de estar no campo, jogando de reserva, a gente sentia que a gente era um time só, ali naquele momento, e junto com a vibração da torcida e tudo. Eu acho que a gente realmente se superou ali naquele campeonato. Não teve jogos fáceis, vocês que acompanharam e quase morreram do coração, sabe disso. Eu tava em casa, sentado na minha cama, assistindo e quase morri do coração, você é louco. Foi um momento de teste para cardíaco mesmo, né? Tanto que a gente foi apelidada lá pelo narrador de Cardiac Kids, também porque a gente sempre resolvia os jogos no final, né? Mas assim, foi realmente um momento muito especial assim, para minha carreira em si, porque ter participado de um momento que o soft chegava, eu espero que daqui nos próximos anos o nível mais alto ainda, mas ali naquele momento a gente sentiu que toda essa trajetória que a gente vem fazendo, porque a gente não ganha um ano em 2, né? É um trabalho que vem de muitos e muitos anos. A mais simbólica para mim, a gente nunca chegou a ser campeã com esse time novinho do Cooper adulto. Mas a gente já teve jogos muito marcantes e em um desses jogos foi quando eu bati meu segundo home run e eu consegui empatar o jogo. Tava 6-3, eu bati e ficou 6-6. Aí acho que foi mais marcante também, porque aí eu ganhei 2 troféus, eu fiquei tipo assim, gente, nunca ganhei 2 troféus. Aí eu ganhei, foi muito marcante, mas foi muito bom. Olha, de muitos campeonatos que a gente já ganhou de Santa Isabel. E os comentários começam aí no lado. Ai, meu Deus. Mas não foi nenhum desses jogos. Foi um jogo que a gente fez contra as meninas de Manaus, que, assim, eu joguei pela seleção paraense e o projeto terminou, né? E depois disso a gente se encontrou novamente para jogar contra as meninas de Manaus. Então aquela vitória ali ficou muito marcado para mim, entendeu? Foi a última vez que a gente jogou como seleção paraense, então foi algo muito especial. Além de, nesse dia, eu ter conseguido bater um home run de base cheia. Então, boa! Esse dia foi muito especial. A mais simbólica, cara, foi quando minha mãe recebeu a notícia que eu fui convocado. Tipo assim, não foi nem questão de troféu, foi questão meio de... Eu vou falar mais sentimental mesmo, porque, tipo assim, minha mãe trabalha, ela não para. Tipo, você acha que eu tenho energia? Minha mãe tem vezes 4. Literalmente. Nossa, ela é demais. Então, assim, o primeiro jogo que ela viu, o meu, foi um aqui em Brasília, né? Que teve a missão da seleção de Brasília contra a seleção do Brasil. Minha mãe foi assistir, não entendeu nada do jogo. Mas eu tentei explicar, até hoje eu tento. Mas quando ela recebeu a notícia que eu fui convocado, e que ela falou assim, cara, meu filho vai viajar. A gente chorou muito, a gente comemorou, cara. Tipo assim, a gente ganha campeonato, a gente treina. Mas quando tem algo, a pessoa assim, que você ama muito, que chega assim, cara, você conseguiu. Um sonho que você queria representar o país desde sempre, desde quando você era moleque, cara. Essa foi a maior conquista, assim. Acho que não tem troféu ali
que vai, tipo, mudar isso. Foi uma coisa inacreditável. Eu acho que eu estava comentando, eu tive a sorte de poder ir para o PAN em 2007, e em 2011, em geral, não se repetem muito os árbitros, né, para os pan-americanos, né, esse é considerado um evento grande, então não é tão fácil você conseguir essa, tipo, aqui no Brasil foi mais fácil porque a gente estava no Brasil. Em 2011, eu fui a única brasileira que fui para o PAN de Guadalajara, porque eles estavam, a Federação Internacional queria fazer uma arbitragem metade masculina e metade feminina. Por um acaso, eu, né, tava lá. Tô fazendo nada, bora. Tô fazendo nada e me chamaram. Então, eles me pagaram a passagem, enfim. E é muito difícil repetir, então eu estava bem tranquila. Mas eu acho que no começo do ano passado, eu sofri um acidente de carro. Em 3 pessoas, nós demos um rolê na Castelo Branco. Foi muita sorte da gente sobreviver inteiro. Quer dizer, eu acho que eu não sofri nenhum dano. Mas, enfim, foi um acidente, relativamente, o carro deu PT. E eu lembro que lá, pensando, eu falei assim, nossa, eu quero me ver, eu quero ir para o PAN pela 3ª vez, que esse é muito raro. E esse foi o caso que eu falei assim, até o enfermeiro, depois que chegou com a ambulância, ele tem que conversar com você, né, para te manter acordado. E aí, um ponto que eu falava assim, pessoal, tudo o quê? Lá eu falei, eu lembro que o nome dele era Rafael, né? Eu falei, Rafael, eu quero ir para o Pan-Americano de 2019, esse vai ter em Lima. Ele também era meio do esporte, eu falei, eu vou. Eu não tinha sido chamada ainda. Mas sei lá, aquela coisa, tô loucona, eu quero botar o carro, posso pedir qualquer coisa, né? E 2 semanas depois, eles realmente mudaram a forma, eles não fizeram por indicação do país, eles escolheram algumas pessoas, e aí eu estava lá como... E aí, e até mais um ponto que lembra que quando você estava na Dominicana, teve o Maria passou super forte na Dominicana, mas ele arrasou Porto Rico. Porto Rico. E Porto Rico arrasou. E Porto Rico tinha um dos árbitros que nesse campeonato ele falou assim, eu perdi tudo, fiquei 4 semanas em abrigo, ele acabou indo morar na Flórida, e aí ele falou, esse é o primeiro campeonato, e aí a gente sempre está com a questão de lembrancinhas. Ele falou assim, essas são as primeiras lembranças que eu tenho, começar tudo de novo. Nossa, até arrepia, né? Legal, né? Como atleta, né? Eu vou falar, acho que a Tsuane também já comentou. Não foi nenhuma conquista, assim, não foi nem o título que a gente ganhou. Foi em 2016, eu acho, que foi o CG, a gente ficou em vice do brasileiro, a final foi contra a Marília. A gente perdeu, foi um jogo, assim, bem apertado e tudo mais, mas eu não sei, naquele campeonato o time estava com uma vibração, uma energia tão boa, assim, sabe? O nosso time sempre foi de ter gente de muitas idades diferentes, né? Então tinha 30 e poucos e tinha as de 15 anos jogando. A gente, desde que eu tô no CG, sempre foi assim, e naquele ano e naquele campeonato, principalmente, parecia que estava todo mundo em sintonia, né? As mais novas com as mais velhas, estava todo mundo vibrando junto, e assim, a alegria em campo era, assim, uma coisa que dava gosto, assim, sabe, de estar ali. Eu imagino que os pais que acompanharam, que estavam torcendo, dava gosto de ver, porque você sente quando... mesmo que o time esteja perdendo, você sente quando as atletas estão ali se doando, e elas querem, e elas se incentivam umas às outras, não tem um negócio de cobrança, é muito mais um incentivo do que cobrar, né? E, beleza, não deu certo, mas tudo bem, o resto do time está aqui e a gente, né, vai dar um jeito nisso, né? O esporte, a gente não é um esporte individual, quando ganha, não ganha uma só, e quando perde, não perde uma só. E o que
mas marcou foi que foi basicamente a despedida do Sensei Shoki, foi o último campeonato dele com a gente. Depois da final, assim, a gente estava triste que não ganhou, mas por todo, né, como a gente tinha jogado aquele jogo e o campeonato inteiro, não era aquela, tipo, tristeza de, tipo, vamos morrer. Não, a gente tava leve, porque a gente sabia que a gente deu o nosso máximo. E o Sensei Shoki, depois do jogo, claro, a gente se reúne para conversar alguma coisa, e quando ele foi agradecer, gente, ele chorou. E quem conhece o Sensei Shoki, ele não era, né, de se emocionar muito. Enfim, daí esse foi o último torneio dele, campeonato dele, porque daí no ano seguinte ele faleceu, né? Tem o texto que tem em homenagem a ele no Softball Brasil, eu escrevi. Eu escrevi, maravilhoso, por sinal. Foi especial porque a gente conseguiu dar essa alegria para ele, mesmo não sendo o título, né? A gente conseguiu dar essa alegria porque o que ele mais valorizava era isso de você jogar alegre, de você estar ali por prazer. Ninguém está te obrigando aí, ninguém está te obrigando a ir treinar. Você já é adulta, né? Ou, sei lá, tem as mais novas também, mas, sabe, já pensa, já tem cabeça para pensar, para, tipo, tô indo lá arrastando, sabe, quando vai arrastando bata, assim, porque não quer treinar. Não tem mais isso. Então, o que ele gostava era isso, de ver o time alegre, de ver o time unido, principalmente, inclusive, né, na verdade, fora do campo. Então, várias coisas a gente fazia, ele mesmo incentivava, churrasco, evento, viajar para a praia, o time inteiro, e ele sempre junto. Então, eu acho que com certeza ele ficou muito feliz nesse campeonato de ver essa construção, né, que ele ajudou a construir tudo aquilo. Tá, mais especial... Puta, são dois, né, meu? Teve o Brasileiro do 15, assim que nós chegamos no G-Sebs, e teve o Taça Brasil do Adulto, contra a Argentina, no Anhanguera. Ali foi top. Foi demais. Aquele lá, G-Sebão foi... Foi herói ali. Foi herói, mano. Mais especial. Cara, o final do Paulista no passado foi bem legal lá pelos 2 eventos que tivemos lá das lendas do beisebol e do softball. E um outro especial também foi no Aceda, né? A gente organizou a parte aqui de São Paulo, teve a seleção paulista e a seleção foi baseada única e exclusivamente em estatística, meritocracia e as coisas do Sabermetrics. Caraca, por mais que a gente não tenha ganho os jogos, em 2 jogos a gente bateu mais hits que a seleção brasileira em 8, a gente bateu mais home run que a seleção brasileira em 8, a gente roubou mais base que a seleção brasileira em 8, a gente marcou mais pontos que a seleção brasileira em 8, jogando 2 jogos. Isso foi bem legal. Mas eu acho que, cara, o que eu mais realizei no esporte foi ter conhecido boas pessoas do bem. Maior puxa-saco, brincadeira. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo. Tá cara, fazendo média. Mas tem uma coisa que principalmente o soft baseball traz pra gente, traz muita tranqueira, mas também traz muita gente boa. Assim, eu tive a sorte também de ter jogado num time que foi campeão pela seleção, né? Isso foi no Júnior, na categoria de base e tal. E é muito engraçado, né? Porque, para mim, pelo menos, pessoalmente, essa ficha ela só foi cair mesmo do que significava e tal, muitos anos depois, ou, de certa forma, há pouco tempo atrás. Né? Conversando com pessoas que não tem nada a ver com esporte, nunca, sei lá, praticaram nada e tal, e aí nessas conversas você vai, às vezes, até puxando por um lugar que você conheceu e tal, e aí conecta o esporte ali para dar um contexto, né? E eu lembro de uma frase que eu ouvi que foi muito engraçada, que o cara chegou e falou assim, meu, mas você fala isso de um jeito assim que, sei lá, é meio estranho. A gente nunca ganhou um campeonato no bairro, na rua. Aí que, sabe, você para assim, você fala, cara, é verdade mesmo. Verdade, pessoas, né, no Brasil, população. Pega só a galera que pratica no esporte, chega no beisebol, chega no softball,
cara, o que representa isso é muita pouca gente mesmo, né? Então, na verdade, o que eu quero trazer com esse ponto é que, às vezes, a gente também ignora as nossas conquistas, né? Sempre achando que a conquista a ser celebrada é o Mundial do adulto e tal. Óbvio que é. Mas tem muita camada ali de baixo que é o que, né, é o que projeta a gente. Então, assim, os pequenos passos que levam a grandes conquistas.